Bem-vindos nessa casa de amor. Como é de praxe, a gente vai dar alguns avisos, certo? Sejam bem-vindos o pessoal aí no Instagram também. Gostaria de pedir também que vocês colocassem os celulares no silencioso ou no avião para a gente se harmonizar, da melhor forma possível, a gente poder ouvir direitinho as palavras, sendo proferidas aqui. Vamos aos avisos. Temos venda de lanche, livros na recepção, que ajuda na manutenção da casa, isso aos sábados. O lanche aos sábados, os livros tem aos sábados e às segundas, certo? Doações dos sócios contribuintes. Também recebemos doações voluntárias para a sustentabilidade das nossas atividades, assim como também é possível se tornar um sócio contribuinte efetivo da nossa casa. E aí, se você quiser saber como é que você pode fazer essas doações, você pode se informar também na recepção. Estamos também na campanha Alimentando a Esperança, que a gente está arrecadando os itens para compor as cestas, básicas para as famílias atendidas pelos seis. E neste mês, essa semana, aliás, os itens são óleo e açúcar. Mais informações também sobre como doar, você pode se informar ali na recepção. Estamos também com a campanha Amor em Quatro Patas, que é sobre a arrecadação de ração também, Você também pode estar lá se dirigindo na recepção e se informando para ver como pode doar. Quem está no tratamento de passe, você pode também chegar na recepção e colocar seu nomezinho lá, e tem passe aos sábados, tem passe às segundas. Atendimento fraterno também aos sábados, a partir das 16h30 você pode agendar ali também na recepção. Nós temos estudos nessa casa, vários estudos. Também na recepção você pode lá se informar, que os estudos já começaram desde fevereiro. E nós temos um aviso especial aqui, que é a matrícula dos estudos online presenciais abertas. Todos podem fazer pelas redes sociais ou na recepção. O encontro da juventude aos domingos, quinzenal, às 9h30, também as matrículas estão abertas. A palestra de hoje é a nossa irmã Micaela, que vai fazer os capítulos 5, itens 29 e 31, com o tema Provas Voluntárias, o verdadeiro silício. Então nós começamos. Vou fazer a leitura. Vamos aqui a leitura do Carlos Coelho Pastorino, Ilustre Sabedoria. E logo depois a gente vai fazer a prece para iniciar, tá bom? Item 137. O céu está dentro de você. Aprenda a viver no paraíso. Não é preciso morrer para ir para o céu, não. Nós criamos em nós os infernos de tristeza e angústia. Então aprenda a criar paraíso de alegria. Perdoe sempre e siga adiante, evitando aborrecer-se. Não dê importância ao que dizem de você. Deixe que sua alegria brote do íntimo de seu coração bom e generoso. Então, com essas palavras, quem desejar pode fechar os olhos, se harmonizar. Vamos imaginar o rosto sereno de Jesus. Vamos imaginar o abraço fraterno do nosso irmão maior. Possamos passar por todas as dificuldades do dia a dia. Nós gostaríamos de agradecer por estarmos aqui presentes para receber essas palavras que serão proferidas pela nossa irmã Micaela. Que essas palavras possam tocar nosso coração, que possam contagiar todos que convivem com a gente em nossos lares. Que a espiritualidade amiga, irmã Sheila querida, abençoe a todos os que estão aqui em busca de auxílio, em busca de consolo, encarnados ou desencarnados. Mestre Jesus, derrama sobre nós toda a luz, permanece conosco durante toda essa noite, durante toda essa semana. Nos abençoa hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
todos, sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso estudo vai ser, como toda segunda-feira, né, o item do livro dos Espíritos e também o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai iniciar pelo livro dos Espíritos, tá bom? A gente está dando continuidade aqui no capítulo 4, né, sobre o princípio vital. E hoje a gente vai falar sobre o item 64, questão 64 e a 64A. E aí, para iniciar, vou ler a mensagem da pergunta para a gente e em seguida a resposta também. A gente faz um breve comentário. A questão se faz assim. Kardec pergunta, né, aos espíritos. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital forma com eles um terceiro? E aí os espíritos respondem. Sem dúvidas, é um dos elementos necessários à constituição do universo. Mas ele mesmo tem a sua fonte na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que todavia são elementos primitivos, porque tudo isso parte de um mesmo princípio. E aí em seguida o Kardec questiona mais uma vez, fazendo a seguinte pergunta: parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio no agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, em razão das certas modificações? E aí os espíritos respondem: a consequência é a consequência do que dissemos. E aí o que tudo isso quer dizer, né? Basicamente sobre o item 64, Kardec pergunta, né, aos espíritos sobre esse terceiro elemento, né? E aí a gente entende que é o seguinte: o princípio vital não é esse terceiro elemento, ele é apenas um princípio elementar, ou seja, ele decorre de um princípio material. Esse nosso princípio material é o fluido cósmico universal, que é onde todos nós estamos emergidos, todos nós vivemos, é onde se captam os nossos pensamentos, é a nossa existência, né? A questão da matéria e do espírito. E aí, dando sequência, né, existem esses dois princípios gerais, que é o espiritual e a matéria, o espírito material. E aí decorre que o princípio primitivo, né, que é esse fluido cósmico universal, ele gera o fluido vital. O que é o fluido vital? É o que nos dá vida. É o que a gente sai do plano espiritual e vem para cá como se fosse uma bateriazinha carregada. E aí a gente vai vivendo, e aquele fluidozinho vai diminuindo aos poucos, até chegar ao momento a gente voltar, né, para a pátria espiritual novamente. E aí, Kardec queria saber se esse princípio vital seria o terceiro elemento. Mas aí os espíritos falam: não é um terceiro elemento, ele só deriva, ou seja, ele deriva do fluido cósmico universal, que é onde nós vivemos. E existe, né, então, a matéria, o espírito e a energia. E um não pode viver sem o outro, eles se complementam, né? Um depende do outro para que nós possamos estar aqui, para que nós possamos existir, para que nós possamos ter a nossa vida aqui material nesse mundo. A gente precisa que os três se complementem, né? Um deriva do outro, mas que se complementem. E a nossa questão hoje do livro dos Espíritos foi essa. E a gente vai partir para o Evangelho. A gente vai dar continuidade no Evangelho que se iniciou na semana passada, que foi com a nossa irmã Cassiele. Ela já fez o início do estudo dele, que é o capítulo 5, Provas Voluntárias, Verdadeiro Silício. E aí, para iniciar esse estudo, eu queria fazer uma breve recapitulação do que ela falou semana passada, para complementar os entendimentos nossos para hoje, né? Que se inicia assim. O título do Evangelho é Provas Voluntárias, Verdadeiro Silício. O que a gente precisa entender disso? O que são essas provas voluntárias, né? O que são, o que se decorre para nós dessas provas voluntárias? Nada mais é, quando a gente vem para cá, né, novamente, a gente vem para a matéria novamente, nós fazemos a nosso
a nossa retrospectiva do que vai acontecer na nossa vida. A gente faz a nossa projeção do que vai acontecer. E aí a gente pode colocar algumas provas, assim como é direcionado a nós, passar algumas provas para que a gente passe durante a nossa vida. Essas são as nossas provas voluntárias, ou seja, a gente está de acordo a passar por aquilo, a passar por algumas situações, a passar talvez por alguma enfermidade, por alguma dificuldade, para que, não em forma de punição, mas sim em forma de se reajuste, para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa ser persistente diante de uma situação, para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa evoluir gradativamente, para que a gente cresça. Então, essas provas voluntárias são que a gente fala, não, eu consigo passar por isso. Tanto que a gente fala, às vezes, que a gente cresce ouvindo isso, que ninguém tem uma cruz maior que pode carregar. Independente da situação que seja, mesmo a mais difícil que seja, a gente sempre passa porque a gente passa. A gente está aqui para isso, a gente está para evoluir. Mas, graças a Deus, de certa forma, a gente sempre tem uma cruzinha que a gente consegue, né, carregar, que a gente está ali, que a gente persevera, que a gente continua. E isso se mantém muito a isso. Então, essas provas voluntárias é tudo que a gente, diante da benevolência de Deus, nos dá a oportunidade de voltar, de nos melhorar, e a gente fala, tá, vamos passar por isso. Vamos mais uma vez, eu vou evoluir mais um pouquinho. E aí entra a questão do verdadeiro silício. O silício, de início, o que seria, né? O silício é como se fosse uma forma de penitência. Penitência, sofrimento, autoflagelo, algo nesse sentido. Esses são os silícios até de tempos e tempos antigos atrás, há eras atrás. E aí, aqui dentro do Evangelho, ele vai mostrar para a gente o que é o verdadeiro silício. Qual que é a nossa, o nosso sofrer, digamos assim, né, o nosso sofrimento que a gente tem que passar, que sim vai nos melhorar e sim vai nos aproximar em Deus. Não é todo silício que é um verdadeiro silício. Existem silícios que às vezes a gente nem precisa passar. E existe o verdadeiro silício, que é o que realmente vai nos melhorar e que vai nos aproximar de Deus. Tendo dito isso, a gente vai para os itens de hoje. Vamos começar pelo item 29, que diz assim: aquele que está desgostoso da vida, mas não merece suicidar-se, é culpável em procurar a morte sobre um campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? E aí, São Luís, Paris, em 1860, responde a Kardec: que o homem se mate ou se faça matar. O objetivo é sempre de abreviar a sua vida e, por conseguinte, a suicídio de intenção, se não de fato. O pensamento que sua morte serviria para alguma coisa é ilusório. Não é senão um pretexto para colorir a sua ação e expulsá-lo dos seus próprios olhos. Se ele tinha seriamente o desejo de servir a seus pais, procuraria viver defendendo-o em tudo e não morrer, porque uma vez morto não lhe serviria mais para nada. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, como se trata de ser útil, em enfrentar o perigo e fazer a antecipação e, sem pensar, o sacrifício de sua vida, se isso é necessário, mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se em perigo, mesmo para prestar serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860. Então, o que a gente pode ver nessa questão do item 29? O suicídio em si, aqui ele traz a ideia de que se eu fizer isso, se eu for para uma guerra com o pensamento já de não mais viver, mas como eu não quero me suicidar, eu vou para lá. Será se isso ainda seria suicídio? E os espíritos respondem que sim. Por quê? Qual é a diferença? Existe a diferença do você ir para, como estão dando aqui a opção, de ir para a guerra e fazer o bem, ir para a guerra e querer realmente agir de alguma forma, ou de você ir simplesmente para mascarar a sua vontade de não querer mais estar vivendo. De alguma forma, ou isso pode acontecer não só na guerra.
mas aqui também, digamos, dirigir de uma forma que não é correta, ser imprudente em questão de muitas coisas que vão mascarar, ou seja, a pessoa não admite que não quer mais viver, digamos assim, mas ela quer apenas, de alguma forma, não mascarar, né? Realmente não mascarar isso. E não é de uma forma genuína, de uma forma real. Porque se fosse um pensamento real, eu quero fazer isso para a minha, digamos, para o meu país, para que eu possa dar um futuro melhor aos meus entes queridos, aos meus pais, enfim, não estaria dentro dessa pessoa essa vontade sobre o suicídio ainda existir. Porque não, ele iria somente para fazer o bem, somente para estar ali pela pátria, pelo seu país, pelo seu povo. Mas não, de alguma forma ele acaba mascarando e, digamos que dando como se fosse uma desculpa para aquela ação, aquela ação e para aquela consequência que vai estar acontecendo com ele. E aí nós temos também a questão de número 30, né, que fala o seguinte: o homem se dispõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado um suicídio? E aí, São Luís também responde novamente: do momento em que não há intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, embora a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem disse que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Frequentemente, pode ela querer prolongar a prova da resignação até o seu último limite, quando uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. São Luís, Paris, 1860. Então, aqui nós já vemos o inverso da questão 29, né? Que ele pergunta para os espíritos e ele responde nesse sentido. E quer dizer o seguinte, que não, né? Porque se a intenção não é se matar, não é se suicidar, mas a intenção real é realmente ser útil, é realmente salvar, é realmente servir, não é a vontade, né, de não existir mais, mas sim a vontade de priorizar a vida, se aplica até à caridade. E Deus pode ser tão benevolente e poupar, né, talvez até aquela pessoa se toma uma decisão de fazer uma coisa para uma pessoa que vai colocar sua vida em risco. Se for o seu dia, né, digamos assim, você toma uma decisão, não entra como um suicídio, porque teoricamente já está no seu dia. Mas se você tomar uma decisão que pode sim pôr em risco a sua vida, e você vai conseguir, de alguma forma, salvar e ajudar a vida de uma outra pessoa, ali Deus pode ser tão benevolente, pode não ser o seu dia, que Ele pode dar mais uma chance. Ou seja, não é um suicídio, não entra como um suicídio, porque não há vontade de não existir mais. Há apenas a vontade de servir, de ser útil, de ajudar, de promover a caridade, de promover o bem. Então, Deus pode ser tão benevolente, né, e pode até nos poupar nessa situação. Ou então, se for o nosso dia, e se a gente tiver um pouco mais de crédito, de questões, Ele pode até nos deixar mais um pouquinho aqui. Não, você teve, a sua intenção foi boa. O seu pensamento foi bom, então vou deixar você mais um pouquinho aqui. Ou seja, você não teve a intenção de, teoricamente, mesmo que você não viva mais, não é intencional, não é porque você não quer mais existir, é simplesmente porque você quer servir, simplesmente porque você quer fazer o bem, é simplesmente porque o seu íntimo, o seu coração lhe diz que essa é a sua atitude. Todas as vezes que a gente toma uma decisão, que a gente toma uma atitude em relação a qualquer coisa, a gente sente se é o correto, se não é o correto, se a gente deve fazer, se a gente não deve fazer. É como se fosse o nosso subconsciente que nos avisa. Ele é um alerta. E principalmente a nós que estamos aqui hoje, viemos aqui ouvir sobre Jesus, que hoje a gente vai sair daqui já com a mente um pouquinho mais esclarecida com relação a isso. A nossa consciência, ela deve ser o nosso maior guia. Ela deve ser
ser a nossa maior direção. Então, aqui, só para recapitular, né, ele fala sobre realmente um ato verdadeiro de resignação, de amor, de caridade ao próximo, e que Deus pode nos poupar. Ou seja, se por algum acontecimento nós decidimos, não pela nossa vida e pela vida do outro, não entra como um suicídio. Porque de alguma forma a gente vai estar fazendo o que Deus espera da gente. E se for no nosso dia, tudo bem, a gente pode voltar em paz à pátria espiritual, ao plano espiritual, e conseguir dali também continuar com o nosso coração tranquilo de que fizemos o que tínhamos que fazer. E se não for, e se for o dia, se não for o dia, Deus ele vai nos mostrar também, vai nos dar mais uma chance, e o nosso coração vai ficar mais tranquilo por termos feito o que Ele esperava de nós. E aí depois da questão de número 30, a gente vai para o 31, que se diz assim: aqueles que aceitam os seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus, é como vistas a sua felicidade futura. Não trabalham senão para si mesmos e podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros. E aí São Luís responde novamente a Kardec: esses sofrimentos podem ser proveitosos ao outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios se impõem constituírem o bem-estar material do próximo, e moralmente, pelo exemplo que dão a sua submissão, à vontade de resignação, à vontade de Deus. Esse exemplo pode ser da fé espírita, e pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. São Luís, Paris, 1860. Então, aqui a gente entendeu que sim, né? Que se a gente puder contribuir materialmente, né? Ajudando de alguma forma, material, pelo trabalho, pela perseverança, pelo sacrifício, tudo isso pode contribuir para o bem material de alguém. Então, tudo que a gente puder fazer, né, tudo que a gente puder ajudar, tudo que a gente puder auxiliar, como se fosse um exemplo. As pessoas vêm e a gente pode também ajudar no material. O material é muito importante também. Mas aqui ele ressalta principalmente a questão moral, a questão do exemplo moral, né? Que é realmente a contribuição da forma moral com que o exemplo da resignação, do bem sofrer. Em muitos momentos, né, a gente acaba se deparando com pessoas queridas a nós, que acabam passando por algumas situações, suas próprias provas, mas que por amor, que sentimos por elas, a gente fica com o nosso coração assim também sentido. E aí a gente se pergunta, por quê, né? Por que as coisas acontecem assim dessa forma, por que tem que ser? Mas a gente precisa se apegar também que Jesus, ele sempre sabe, ele sabe de tudo, ele é o nosso guia, e se a gente passa por qualquer situação, independente da que seja, nós temos a ele. Né? Nós temos a ele para nos direcionar, para nos amparar e principalmente para sustentar a nossa fé e a nossa esperança nos momentos mais difíceis. E aqui ele está dizendo principalmente sobre as pessoas que sofrem, digamos assim, em doenças terminais, em doenças muito agressivas, em doenças que realmente, de alguma forma, além do espírito, elas afetam muito também o corpo físico. E aqui ele responde que o bem sofrer, a fé, a esperança, a coragem, esses sentimentos da gente passar pela nossa prova e não desistir e sempre saber que vai dar tudo certo, independente se o certo for o que a gente quer ou não. O certo é o que Deus espera e o que Ele separou para nós. Então, se a gente age assim nesse bem sofrer, a gente consegue também estimular a fé e a esperança no coração das pessoas. A gente teve o nosso maior professor, que foi Jesus. Ele não mostrou sim através de falas, mas ele mostrou principalmente através do exemplo. Quando todos esperavam que ele faria diferente, uma coisa, ele ia lá e fazia totalmente diferente. Ele veio para trazer essa diferença do amor, da fé, da esperança,
do dar mais uma chance. E aqui a gente tem realmente essa direcionada a nós, né, no tempo de hoje, esse exemplo de realmente bem sofrer, de não desistir de exemplo realmente. Tanto que, por muitas vezes, às vezes a gente conhece uma pessoa que está passando por uma dificuldade um pouco maior, a gente acontece uma coisa tão besta com a gente fica pensando, nossa, só isso me abalou. Uma coisa tão pequena dessa me deixou triste, me deixou chateado. Conheço tal pessoa que está passando por um momento tão mais difícil que o meu. E é tão mais alegre, é tão mais agarrado na fé, é tão mais feliz, é tão mais contente, é tão mais otimista. Então ele nos lembra que o exemplo, ele é assim, ele realmente é no ato, é na nossa visão. Isso que importa realmente, né? E como o Chico diz, né, o exemplo ele arrasta. Então, faz toda a diferença. E só para a gente ir finalizando, né, o nosso evangelho de hoje, porque ele é bem curtinho, é só para finalizar, e aí na semana que vem já começa a iniciar o capítulo 6, que é o do Cristo Consolador. Queria deixar novamente essa parte do exemplo, né, do exemplo moral, que é muito importante. E principalmente esse exemplo de submissão e à vontade de Deus, acreditar, né? E ter fé no que Deus preparou para a gente e saber que o exemplo ele pode, né? Assim como nós temos esse contato com a luta espírita hoje, o exemplo realmente no poder da fé espírita, né? De uma forma resignada, de uma forma paciente, de uma forma equilibrada. Então, respondendo a essa pergunta de Kardec, os espíritos falam que sim, independente, e mesmo se as pessoas estiverem em tempo já final, né, de vida, que ela, independente das suas ações anteriores, o exemplo de toda a situação que ela passar, principalmente nos momentos mais difíceis, é o que ela vai deixar para as pessoas. Então, é mais importante até que o material. E dizendo isso, mais ou menos o estudo de hoje, ele é bem curtinho. E eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e na semana que vem a gente vai continuar com o estudo do capítulo 6. Gostaria de agradecer aqui as palavras do Micael. Eu fiquei pensando numa coisa aqui, Micael, que geralmente as pessoas estão tão tristes e às vezes de lá no fundo tem a esperança e aí ela pensa naquele ato de suicídio e não quer cometer com as próprias mãos e aí ela tenta burlar a lei natural para tirar aquele sofrimento, tirar aquela vida por mão de outras pessoas. Eu não tinha pensado nesse ponto de vista, né? Geralmente não é suicídio e pronto, mas realmente esclarecedor esse evangelho. Então vamos fazer a nossa prece final e ao terminar a gente vai se dirigir à sala do passo, tá bom? Então quem gostar, quem sentir mais à vontade pode fechar os olhos e vamos pedir a Maria de Nazaré, que é a que cuida dos espíritos sofredores do Vale dos Suicidas, que ela possa trazê-los para a luz, pedir ao Mestre Jesus que conforte os corações dessas pessoas que vivem adoecidas, que vivem com pensamentos negativos, que Ele possa derramar sobre elas muita luz, muita força, coragem para enfrentar as suas provações, que nos abençoe todos os dias de nossa vida e possa nos acompanhar na nossa caminhada. Permanece conosco, Mestre amado, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Para quem nos acompanha pelo Instagram, pode acessar o passe virtual. Tá bom? Boa noite.